Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Hoje à noite queremos debater um pouquinho sobre o tema operadores argumentativos. Antes de iniciar o assunto, vou apresentar a nossa equipe. Meu nome é Tiziane, minha colega Tizineia, a Leandres, Andressa e Lalesca. Então, antes de falar sobre os operadores argumentativos, vou falar um pouquinho sobre o que é um texto. O texto, na verdade, é uma unidade de linguagem escrita ou falada, com atuação sociocomunicativa, que transmite uma mensagem. Ela possui uma organização estrutural com início, meio e fim. O texto possui características por sua finalidade, com base nisso, ser sociocomunicativo, semântico, formal. Ou seja, ele precisa ter coesão e coerência, fazer a utilização correta das palavras, a ligação entre as frases, os parágrafos e os períodos, e uma harmonia entre as ideias do texto, ou seja, a ideia inicial, o meio e o fim precisam estar em harmonia. O conjunto de ideias bem estruturadas e relacionadas proporciona a transmissão clara da mensagem que é apresentada de um emissor para um receptor. Os operadores argumentativos, então, eles são as articulações sintáticas entre as sentenças de um texto. Eles fazem as ligações das orações. São alguns dos operadores argumentativos: a articulação sintática de oposição, o articulador de causa, o articulador de condição, o articulador de fim e o articulador de conclusão. A articulação de sintática de oposição se faz por dois processos. A coordenação adversativa, que implica na utilização de articuladores como porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e a subordinação concessiva, usamos os articuladores embora que, muito embora, ainda que, com, quando e posto que. Nós temos uma frase, e essa frase nós vamos usar durante o curso para demonstrar para vocês essas duas diferenças. José vendeu sua moto para Maria, entretanto, poderá viajar de carro. E na segunda, que é a concessiva, embora José vendeu sua moto para Maria, poderá viajar de carro. Essa é a diferença das duas situações, vamos dizer, da articulação de oposição. Já na articulação de causa, os articuladores mais usados são a porque, que são as conjunções. A porque, causa. Porque, como, pois, por isso que, já que, visto que, uma vez que, onde que o verbo assume a função finita. Então, na nossa frase, ficaria assim: José vendeu sua moto para Maria porque pode viajar de carro. Então, aqui está demonstrando, o pode assume a postura finita. Já nas locuções prepositivas são usados o por causa de, em vista de, em virtude de, devido a, em consequência de, por motivo de e por razões de. Então, nesse caso, o verbo assume a função infinita. Então, na nossa frase, José vendeu sua moto para Maria por motivo de poder viajar de carro. Então, o poder, que é o nosso verbo, ele assume uma função infinita. Já a articulação de condição tem como intenção levar a oração ao futuro do presente ou ao presente. E o seu principal articulador sintático é o se. Assim, com o uso deste articulador, a oração principal estará no futuro ou no presente do futuro.
Mas existem outros articuladores que eu posso usar quando o se não cabe à frase, como caso, contanto que, desde que, a menos que e a não ser que. O a menos que e a não ser que só é utilizado quando a frase incorpora a marca de negação. No nosso exemplo do José, eu preciso usar o articulador caso para que a frase fique no presente do futuro, ou no presente. Então ficará: José poderá viajar de carro caso venda sua moto para Maria. Outro articulador sintático é o articulador de fim. Para manifestar, então, uma finalidade, se utiliza geralmente a preposição para. Mas existem outras preposições utilizadas, como a fim de, com o propósito de, com a intenção de, com o fito de, com o intuito de e com o objetivo de. No caso da frase utilizada nos demais exemplos, José vendeu sua moto para Maria com o intuito de viajar de carro. Ou ainda eu poderia inverter, eu poderia dizer: com o objetivo de viajar de carro, José vendeu sua moto para Maria. Vejam que nos dois exemplos eu estou utilizando uma articulação sintática de fim, finalizando uma frase. Articulação de conclusão. A conclusão no sentido de finalizar um processo de interação com o uso de elementos linguísticos que sinalizem encaminhamentos de final de frase ou texto. Alguns articuladores, os principais articuladores de conclusão são logo, portanto, então, assim, por isso, por consequente, pois, pós-posto ao verbo, de modo que, em vista de. O logo e o de modo que só se emprega antes do verbo. A conjunção, pois, só se emprega depois do verbo. Outras podem ser empregadas antes ou depois do verbo. O exemplo: José vendeu sua moto para Maria, portanto, poderá viajar de carro. Outra conjunção que pode ser realizada com as articulações: não choveu em Palmitos, teve seca. Utilizando a articulação, não choveu em Palmitos, portanto, houve seca. Ou seja, se tratando de textos, atentamos então para a importância de existir coesão textual, utilizar mecanismos que possibilitem e que façam a ligação lógica entre frases, palavras e parágrafos. Ainda, sobre os articuladores, eles possuem a função de ligar de forma coesa as palavras ou orações e dar sentido ou enfatizar a ideia principal do texto. Ou seja, para que um texto tenha sentido, algumas articulações podem ser utilizadas para que se enfatize uma ideia principal e para que ocorra uma ligação lógica e coesa entre o início, o meio e o fim de uma frase, de um texto, de um parágrafo. Essa é a função dos articuladores que nós aqui abordamos para que se possa entender qual a importância disso em um texto. Assim, agradecemos a todos pela atenção e encerramos a nossa apresentação por aqui. Muito obrigada.